Boa noite. Que bom estarmos juntos mais uma vez neste primeiro dia da semana para estudarmos a Palavra de Deus. É bom a gente poder estudar e conhecer um pouco sobre o grandioso amor de Deus. O tema que eu quero falar hoje é um tema bastante interessante. Ele fala sobre: existe realmente alguma coisa que não é relativa? Nós vivemos uma época de relativismos. Eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje para você. Mas antes eu quero cantar com você o hino Amor Glorioso, lembrando o amor maravilhoso que Jesus tem por nós e o que Ele tem feito em nossa vida. Cante conosco agora, cante feliz e cante alegre. Vamos orar? Pai querido, mais uma vez queremos nos colocar em Tuas mãos ao estudarmos a Tua Palavra. Estamos gratos porque podemos ter este momento de estudo, de encontro contigo,
E somos gratos a Ti porque nos cuidas de nós, nos guias, nos proteges, nos abençoas e guardas ao Teu lado. Por isso, queremos suplicar agora que estejas conosco mais uma vez, ao participarmos dessa mensagem, que Teu Espírito Santo fale através dos nossos lábios e possa atingir o coração de cada pessoa. Pai maravilhoso, conforta as pessoas que estão trazendo a Ti os seus pedidos, as suas súplicas, as suas angústias, que possam ser confortadas com a Tua presença e amparadas pelo Teu maravilhoso amor e pela Tua presença. E agora, Pai, participa conosco desse estudo, através do Deus Espírito Santo, é o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O tema de hoje é: será que a verdade é relativa? Nós vivemos uma época em que tudo é relativo, já percebeu isso? Então, diante desse relativismo, eu fico pensando: será que existe algo que eu posso chamar de verdade ou será que a verdade é relativa? Quando tudo é relativo, será que a verdade também é relativa? Nesse caso, será que a mentira também é relativa? Seguir alguém ou alguma crença também pode ser de forma relativa? Surgem dúvidas, perguntas, que em meio a todo esse relativismo, onde devemos procurar algo que nos alicerce e que nos dê forças e que fortaleça e firme a nossa fé? Será que a Bíblia também é relativa? Será que a salvação também é algo relativo? Céu, inferno, vida depois da morte, vida eterna. Será que tudo isso também é relativo? Você percebe a amplitude de dúvidas e perguntas que surgem na mente das pessoas com esse assunto do relativismo? Bem, vamos ver se a gente consegue responder alguma coisa um pouquinho para entender um pouco a respeito disso. Primeiro, quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8. João, capítulo 8. E eu quero ler com você o texto dos versos 31 e 32. Eu espero você encontrar. O Evangelho de João, capítulo 8. Aqui Jesus está defendendo a sua autoridade, está conversando com os fariseus, os judeus que estavam criticando e que estavam colocando à prova. E então aqui no verso 31 ele diz o seguinte: disse, pois, Jesus aos judeus, aqueles que haviam crido nele, ele disse o seguinte: se vós permanecerdes em minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E então ele disse o seguinte: e se vocês forem os meus discípulos, vocês vão e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse mais ou menos o seguinte: se vocês forem meus discípulos, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai os tornar livres. Bem, se para encontrarmos a liberdade temos que conhecer a verdade, então o que é a verdade? Onde podemos encontrar a verdade? No capítulo 14 do Evangelho de João, que começa com a maravilhosa promessa que Jesus fez aos seus seguidores, aquele texto, vou preparar-vos lugar, bastante conhecido. Nesse texto, nós encontramos alguma coisa a mais. Ele prometeu um lugar onde pudesse morar conosco e onde as pessoas pudessem estar. Ele foi preparar-nos lugar e prometeu que quando ele fosse e preparasse, ele voltaria para nos levar. E então veja o que ele diz lá no capítulo 14 de João e no verso 6. Ele diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é a verdade? Deu para entender? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, eu sou a verdade. É isso que Jesus disse. E quando vocês conhecerem a verdade, vocês vão se tornar pessoas livres. Então, se Jesus é a verdade, o que é que nós devemos fazer para ser pessoas livres? Seguir a Jesus.
ouvir o que ele tem para nos dizer, atender aos seus apelos e seguir as suas orientações. Há uma mensagem que eu acho que é bem interessante para nós seguirmos. Ela se encontra lá no capítulo 14 do livro de Apocalipse. Apocalipse 14, eu já li essa mensagem aqui algumas vezes, outras vezes eu já li essa mensagem. É a mensagem dos 3 anjos. Os 3 anjos voando pelo meio do céu. Lá do capítulo 14. E no verso 6 começa dizendo o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande glória, com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Se nós seguirmos, vamos ver no verso 8 a segunda mensagem. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que está dando a beber todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E esse é um tema para a próxima semana, sobre a Babilônia. E no verso 9 diz então o seguinte: seguiu-se este outro anjo terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta, a sua imagem, recebe a sua marca na fronte e sobre a sua mão. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e possuem a fé em Cristo Jesus. Então aqui está uma mensagem que nós devemos dar. E eu digo para você o seguinte: esta é a mensagem que vai nos trazer libertação. Esta é a mensagem que precisamos compartilhar com outros, os nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, sim, todos aqueles que nós queremos ver morando com Jesus. Este é o que, como diz no começo do texto do capítulo 14, verso 6, o Evangelho eterno. E esse Evangelho eterno está à disposição de cada pessoa que escolher seguir e servir a Jesus. Essa verdade nós podemos chamar de Evangelho eterno. No verso 6 nós podemos entender que o povo de Deus que busca a verdade prega o Evangelho eterno. Aquele Evangelho que os discípulos começaram a pregar. Aquele Evangelho que Jesus começou a pregar, deixou para os discípulos, e os discípulos deixaram um legado para que nós continuemos a fazer a mesma coisa, pregar o mesmo Evangelho. E tem mais. Para quem deve ser pregado esse Evangelho? A cada nação, tribo, língua e povo. Ou seja, esse Evangelho deve ser pregado a todos aqueles que desejarem, ou a todos que estiverem ao nosso alcance. Então, o verdadeiro povo de Deus, ele tem o Evangelho eterno em primeiro lugar. E depois, ele tem como objetivo pregar esse Evangelho eterno, para que outras pessoas também possam recebê-lo. São duas características da verdade. Aquele povo que quer ser o povo da verdade, duas características básicas. Primeiro, o Evangelho, pregar o Evangelho. E segundo, a cada nação, tribo, língua e povo. E não é qualquer Evangelho. É o Evangelho eterno de Cristo Jesus. E então, vejam a continuidade no verso 7. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória. Aqui nós somos chamados a glorificar a Deus, o Deus da verdade. Tendo o devido respeito para com o nome de Deus, glorificando-o de maneira a exaltar o seu nome, o nome do Salvador, do Senhor, o originador da verdade,
com um estilo de vida saudável. E temer aqui não quer dizer ter medo, mas é um temer de adoração, de respeito. Ter um respeito pelo nome e pela pessoa de Cristo Jesus. Então essa é a terceira característica. E vamos em frente. Qual é o passo seguinte? Quando nós vamos lá no capítulo 7, nós vemos depois disso aí vem, pois é chegada a hora do seu juízo. E aqui então fala anunciar o juízo. Nós temos uma mensagem. O Evangelho eterno precisa ser pregado a todo mundo com reverência, com adoração e, principalmente, levar a mensagem de que o juízo de Deus está chegando. A hora está próxima. Jesus está voltando a este mundo. E, finalmente, na última parte desse texto, do verso 7, diz: adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Quem fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas? Pois é. O verdadeiro povo de Deus irá relembrar ao mundo de que devemos adorar aquele que nos criou. Quem criou o céu, a terra, o mar e todas as criaturas devem estar juntos neste momento de adoração. O verdadeiro povo de Deus convida toda a humanidade para adorar o verdadeiro Criador, que deve ser o centro de todos os nossos objetivos. Adorar ao Deus eterno, adorar ao grande Criador. Nós vivemos numa época em que o evolucionismo tem ganhado cada vez mais destaque. E o evolucionismo tem exatamente o objetivo de tirar Deus do caminho. Se a Terra não foi criada, não existe pecado. Tá aí você pode... Não, pecado existe, porque a gente vê a maldade, ok. Mas é desde o começo? Se Deus não criou, vai vir para cá? Vai vir resgatar? Jesus veio? Não tem muito nexo essa ideia. Não dá para se compor uma ideia concreta, porque se nós acreditarmos que tudo isso que nós vemos foi fruto de uma geração espontânea, como dizem algumas pessoas, por volta de 2050, 2060, o mundo deixará de existir. Eu não creio que vai chegar a tudo isso. Eu acho que Jesus vai voltar antes. E isso é uma coisa interessante para nós. Nos primeiros capítulos de Gênesis, nós encontramos a história da criação. E se nós aceitamos este livro, a Bíblia, como nosso livro de estudo, aceitamos que ele tem algo que seja verdadeiro, então a história da criação é verdadeira. Então também podemos encontrar a segurança nessa crença. E é uma coisa interessante. Nós podemos encontrar referências sobre a criação em diversos lugares da Bíblia. Não só no Gênesis. Veja bem, Apocalipse capítulo 4. Aqui tem um verso 11, que nos faz uma referência também ao Deus. Veja o que diz ali. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criados. Apocalipse fala, tudo veio a existir por causa da criação, Deus criou. Então, essa verdade nós precisamos pregar, dessa adoração ao Deus Criador.
é o Evangelho eterno, que nós temos que pregar a todo mundo, que tem a mensagem da volta de Jesus, do juízo vindouro, e também tem a mensagem de que Cristo é o nosso Criador e é a Ele que nós devemos prestar culto e adoração. Nós somos criados por Deus, à sua imagem e semelhança. E então nós vamos lá para Êxodo no capítulo 20. Aqui no capítulo 20 do livro de Êxodo, nós encontramos o relato dos 10 mandamentos. E nos versos de 8 a 11, a gente pode encontrar aqui uma referência também à criação bíblica dentro dos 10 mandamentos. Veja o que diz ali. Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, diz o seguinte: lembra-te do dia do sábado para o santificar. E aí diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua serva, nem teu servo, nem teu animal, nem forasteiro das suas portas para dentro. E veja o verso 11: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então nós percebemos que dentro dos 10 mandamentos existe uma referência ao Deus Criador. Uma referência de adoração a esse Deus, o verdadeiro Criador deste mundo. E neste mandamento encontramos também que esse Deus nos ordena que observemos um dia para adorá-lo, como um dia dedicado ao Senhor. Por isso nós podemos perceber que o sábado é um sinal de que devemos adorar a Deus, que criou tudo isso e nos deixou um dia a ser observado como dia de adoração. Isso foi instituído no início da criação. Aliás, no início da história desse mundo. Lá no capítulo 2 de Gênesis, no segundo capítulo do livro de Gênesis, no capítulo 2, você pode ver nos versos de 1 a 3, quando Deus acabou de fazer todas as coisas. Veja o que diz ali. Assim, pois... pulei aqui, voltando aqui. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e tudo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então Deus abençoou o dia 7º, santificou, porque nele descansou de toda a obra que havia feito como Criador. Então aqui nós somos lembrados de que a adoração deve ser uma adoração ao verdadeiro Deus. Ela teve início antes da entrada do pecado no mundo. E isso deve ser relembrado diariamente por todos os que estão em busca da verdade plena. Adorar verdadeiramente ao Deus. Permitir que Ele conduza a vida dos seus filhos. Esse respeito nós devemos ter. E então, voltando lá para Apocalipse 14, nós temos lá a continuidade da mensagem dos 3 anjos. No capítulo 12, diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e possuem a fé em Jesus. O povo que busca a verdade leva as pessoas a construir uma fé sólida em Jesus e a observar a lei de Deus. Essa fé sólida precisa ser estruturada. É a mesma, os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A mesma fé que os discípulos tiveram, que os mantiveram. E então, vem a outra parte da mensagem, no capítulo 8.
Seguiu-se outro anjo segundo dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. O povo da verdade adverte contra falsas mensagens e os erros que a Babilônia espiritual tem propagado até os dias de hoje. Você já estudou um pouco sobre quem é essa Babilônia espiritual? Quem ela representa? Esse será o nosso tema na próxima semana, no próximo domingo. Nós estaremos falando sobre a Babilônia espiritual. Espero você conosco aqui novamente. E no verso 9 diz: seguiu-se a este outro anjo terceiro, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da fúria da cólera de Deus, preparada sem mistura no cálice da ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então aqui nós vemos que o verdadeiro povo de Deus, que conhece esses ensinamentos, ele ensina a verdade sobre o que vai acontecer após todos esses acontecimentos. A morte, como nós já estudamos no passado, a morte final, quando todos os homens se ressuscitarão. Alguns vão receber o galardão da vida eterna e outros vão receber a sentença da morte eterna. Então aqui nós encontramos um caminho a ser seguido. O caminho verdadeiro que, mesmo em meio a tanto relativismo que encontramos, nós podemos ver que existe um caminho, que existe uma verdade que pode alcançar o coração das pessoas. Essa verdade nós encontramos aqui. E essa verdade é que Cristo Jesus nos traz. E essa verdade nos mostra que temos um evangelho a pregar, uma mensagem, uma boa nova. Essa boa nova precisa ser pregada a todo mundo. Essa mensagem é de um Deus criador. Em meio a tantas crenças de geração natural das espécies, a crença de um Deus criador que fez tudo é uma coisa vexatória. As pessoas fazem pilhéria disso, as pessoas não gostam, as pessoas ficam brincando com isso. Mas ainda é uma verdade que precisa ser levantada e pregada. E dentro dessa verdade do Deus Criador, nós encontramos a mensagem do dia em que devemos reservar para adoração ao nosso Deus. E vou dizer uma coisa para você. O povo de Deus, o povo da verdade, ele conhece e ensina essas verdades para os outros. E vou contar um segredinho para vocês. Se você estudar com carinho a Bíblia, todas essas verdades vão ser encontradas por você. E elas terão um efeito revigorante sobre a sua vida. Trarão uma transformação em seu viver. Eu conheci uma pessoa que nunca alguém estudou a Bíblia com ele. Ele ganhou uma Bíblia uma vez e ele começou a estudá-la. E essa pessoa seguiu o caminho da verdade. Todas as coisas que eu tenho ensinado para você dentro da Escritura fizeram a diferença na vida dessa pessoa. E ele também encontrou-se com o Salvador Jesus. E ele permitiu que Jesus transformasse a vida dele. E sabe, Jesus Cristo, quando esteve aqui, e lá no Evangelho de João, ele relatou uma coisa interessante. No capítulo 10 e no verso 16. Jesus falando que ele é o bom pastor, que ele deu a vida pelas suas ovelhas, e que ele vai buscá-las quando estão perdidas. Ele disse o seguinte lá no verso 16 do capítulo 10. Ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Você percebe que o próprio Jesus, ele quer buscar as ovelhas. Muitos dos que estão ouvindo essa mensagem são ovelhas
do Senhor, que talvez não estejam ainda discernindo exatamente o caminho seguro pelo qual seguir, mas estão em busca desta verdade. Estão procurando encontrar a luz, o caminho do verdadeiro pastor. Então Jesus, o verdadeiro pastor, ele está nos convidando a todos aqueles que tiverem interesse de conhecer melhor o que ele nos traz, aqueles que quiserem fazer parte do povo de Deus dos últimos dias, aquele que quiser fazer parte do povo da verdade, também conhecido como povo remanescente. A esses Jesus está convidando. Muitos ouvem apenas e deixam passar, mas muitos ouvem e querem seguir. Em Apocalipse, no capítulo 22, aqui fala sobre o preço. O preço que você precisa pagar para seguir a Jesus. Apocalipse 22 e o verso 17. Veja o que diz, que mensagem maravilhosa Jesus tem para você nessa noite. Diz o seguinte aqui: o Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Querido, a todos os filhos, a todos os seres humanos, a todas as pessoas tem sido oferecido o convite: venha. Pelo poder do Espírito Santo, os seus seguidores, confiantes no amor e poder da graça divinos, estão convidando também a você e a sua família para virem a fazer parte do povo de Deus. Vir fazer parte do povo que acredita na verdade, que quer seguir a verdade, que quer fazer a vontade de Deus. Todos os que buscam verdadeiramente a verdade encontrarão. Mas aqueles que buscam a verdade relativa, infelizmente, não podem encontrar a grande verdade que Cristo é para a nossa vida. Ela está à sua disposição, à minha disposição, à disposição de cada pessoa que quiser assistir, cada pessoa que quiser recebê-lo, cada pessoa que quiser ouvir e viver ao lado de Cristo Jesus. Quero convidar você para fazer parte desse povo especial, dos seguidores da verdade de Cristo Jesus. E assim, seguindo a verdade, certamente, um dia, habitaremos verdadeiramente com Cristo Jesus no lar eterno. Que Deus abençoe você, para que você encontre a verdade plena em Cristo Jesus. Na próxima semana estaremos conhecendo um pouco melhor sobre a Babilônia espiritual. Então, eu já vou deixar essa atração para você. Semana que vem, domingo que vem, mesmo horário, estaremos falando sobre a Babilônia espiritual. Sabe, se você for um seguidor de Jesus, você alcançará a vitória. Se você buscar, você vai encontrá-lo. Eu quero cantar esse hino, que é o número 117 do nosso hinário. Se tu buscares a Jesus, encontrarás o Salvador. Cante essa mensagem conosco. Reflita em suas palavras e viva plenamente diante da grande vitória em Cristo Jesus que encontramos. Buscares a Jesus, encontrarás.
orar? Querido Pai, mais uma vez eu quero colocar essas pessoas que estão assistindo esta mensagem em Tuas mãos. Que o Teu Espírito Santo esteja com cada uma delas, guiando-os ao Teu lado. Que possam ser fortalecidos, instruídos e guiados em Teus caminhos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. E o amor de Deus se manifeste na vida deles em cada momento. Quero colocá-los em Tuas mãos para que tenham uma semana feliz e abençoada em Tua presença. E que ao Teu lado eles possam encontrar o verdadeiro sentido da vida, encontrar o caminho da salvação, o caminho da verdade em Cristo Jesus. Toma-nos em Tuas mãos agora, Pai, e guia-nos em Teus caminhos. É a nossa súplica que fazemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você ter participado conosco. Que Deus abençoe você, que você possa ter uma semana feliz e abençoada na presença de Cristo Jesus. E se você gostou da mensagem, compartilhe. Muitas pessoas estão em busca de alguma coisa verdadeira nesse mundo de relativismo. Mande para essas pessoas, mande para os seus amigos. Curta a nossa página no YouTube, no Face. E também, se você está assistindo e não é inscrito em nosso canal ainda, inscreva-se para que mais pessoas possam ser alcançadas pelas muitas visualizações deste programa. Que Deus abençoe e que você tenha uma semana feliz e maravilhosa na presença de Cristo Jesus. Domingo que vem estarei aqui esperando você, ok? Babilônia Espiritual. O que é isso aí? Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus.